Pessoal, uma ótima notícia. Finalmente a vacinação de crianças de 5 a 11 anos vai iniciar. E sem a necessidade de prescrição médica. E o grupo prioritário, o primeiro grupo já inclui crianças com deficiência. Né? Uma notícia muito boa, porque a gente necessita, né, para as nossas crianças dessa garantia, desse reforço a mais de segurança, né, contra essa crise imensa sanitária que está acontecendo da pandemia de Covid. Bem, inicialmente vou me auto-descrever rapidamente. Eu sou Emerson Damasceno, advogado e pessoa com deficiência. Né? Estou aqui no ambiente do meu escritório em casa, atrás de mim um cartaz do filme Star Wars, uma placa da rua Marielle Franco, uma placa com as cores do arco-íris. Eu sou um homem de pele clara de 50 anos, estou utilizando óculos, uma barba grisalha, cabelo castanho, e estou com uma camisa verde. Bem, pessoal, a gente agradece vocês que estão aqui, que chegaram aqui. Convidem mais pessoas. A ideia é sempre promover o debate sobre os direitos da pessoa com deficiência, contra o capacitismo, a favor da inclusão, da diversidade. Então, trazer mais pessoas aqui para terem lugar de fala, para discutirem vários assuntos do dia a dia, enfim, e eventualmente assuntos que estão sendo importantes aí para a sociedade, porque nenhum assunto, obviamente, não diz respeito às pessoas com deficiência, que são uma parcela imensa da população brasileira, mais de 10%, mais de 20 milhões de pessoas com deficiência no país. Vamos começar sobre essa notícia de que a vacinação vai iniciar para milhões de crianças brasileiras já a partir de janeiro, né, logo após a nossa vinheta. Bem, pessoal, é uma notícia muito importante, necessária, eu diria, porque a vacinação de crianças de 5 a 11 anos vai iniciar. O governo está também colocando que crianças que terão a prioridade inicial serão crianças com deficiência, com comorbidades, indígenas e quilombolas. É o primeiro grupo que será imunizado. Então isso é muito importante, apesar de toda a demora, porque a gente tem quase um mês da decisão da Anvisa sugerindo, recomendando a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. O governo retardou bastante, né, como já havia retardado no ano passado, né, o início da vacinação, realizou uma consulta pública que, no meu entender, era desnecessária. A comunidade científica já apoiava esse tipo de vacinação, outros países já estão apoiando, mas o fato é que a vacinação vai iniciar, né, e é muito importante. Até vou trazer aqui um histórico um pouco recente, nem tanto, sobre a vacinação de pessoas com deficiência. Na primeira edição de dezembro de 2020 do Plano de Imunização Nacional de Imunização contra a Covid, as pessoas com deficiência não apareciam nem como grupo prioritário. Então houve uma dificuldade imensa. O governo colocou as pessoas com deficiência após as comorbidades. Então a gente fez uma luta imensa. A OAB, eu estou como membro da Comissão Nacional da OAB, presido da minha Comissão Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará, e a gente fez um esforço imenso. Aqui, por exemplo, no estado do Ceará, a gente conseguiu que o grupo de vacinação de pessoas com deficiência não ficasse após o grupo de comorbidades. Foi feito de forma conjunta, né? Porque a gente ganhou, aí foi a chamada fase 3, porque senão estaríamos pelo PNI na fase 4. Né? E dessa forma a gente está avançando, né? Embora essa demora aí seja preocupante, mas já há promessa de que a partir do dia 13 de janeiro, provavelmente 13 ou 14 agora,
de 2022, chegará a primeira remessa de vacina e logo em seguida já será distribuída para estados e municípios, né? Então a gente fica muito feliz com essa vacinação. Agora, lembrando alguns aspectos aí que são importantes porque para definir esse contexto aí. Houve uma ação, uma DPF, que foi protocolada por um partido político no STF, pedindo exatamente a vacinação de pessoas, de crianças com deficiência, sem a necessidade de a prescrição médica, né, que acabou acontecendo na prática. Mas essa ação, prazo final para a resposta, que inclusive o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, ex-presidente do STF, ela ocorria justamente ontem, né? O governo pediu uma dilação de prazo, foi concedido para o dia 4 de janeiro, que era a data exatamente, o dia 5 de janeiro, que era a data da consulta pública, enfim, que houve, que na prática o governo descobriu que já sabia, a grande maioria da população, a comunidade científica em peso é a favor da vacinação de crianças também, né, nessa faixa etária de 5 a 11 anos. O que é importante a vacinação vai iniciar, né? A gente reforça sempre, né, para as pessoas que acabam um pouco desinformadas em relação à questão da vacina, que a vacinação é muito importante, embora ela não vá garantir 100% de que a pessoa não terá a Covid, mas ao menos, como a própria ciência vem demonstrando, ela reduz muito as chances de uma progressão e até uma evolução para o óbito da doença. Então a pessoa, o número esmagador, o grande número hoje de pessoas que estão sendo hospitalizadas e indo a óbito, são pessoas que não estão com a vacinação em dia. Ou não se vacinaram, ou não estão com a vacinação em dia, já com a segunda dose ou a dose de reforço. Então, é importante a gente ressaltar isso para que pais, responsáveis, enfim, saibam da necessidade, né, do respaldo científico também, para que as crianças sejam vacinadas. Não haverá a necessidade de uma prescrição médica, né? Não haverá, a criança vai lá representada por um pai ou com autorização, com outra pessoa, e autorizada pelo responsável, né? E já deve começar em breve. A gente tem aqui, lendo aqui a notícia da Folha de São Paulo, né, a previsão é que começa a ser vacinado já a partir de 14 de janeiro. E é importante também, pessoal, destacar que, embora haja recomendação do Ministério da Saúde, no sentido de que as pessoas sejam vacinadas a partir de com esse grupo prioritário, é bom reforçar isso através de controle social, de entidades, para que não haja o descumprimento dessa orientação, que efetivamente as crianças com deficiência já sejam vacinadas já de início. Lembrando que nós estamos falando nesse público, nessa faixa etária de 5 até 11 anos, de um público de mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, um grupo muito grande. Então, a gente sabe que, efetivamente, essa vacinação ela era esperada, né? Era necessária, como será, e a gente espera que os pais, seus representantes legais, enfim, levem suas crianças para que sejam efetivamente imunizados, né? Para que coloquem o início da sequência de doses de vacina. Ninguém sabe se efetivamente será necessário depois, a posteriori, uma quarta dose, como está sendo feito em Israel, mas o que é importante é que o esquema vacinal seja cumprido, seja com a próxima dose, se a dose eventualmente chegue a ficar anual, enfim, ou não, ou semestral, porque efetivamente é uma doença nova e muito letal e perigosa, como a gente verificou, né? Foram milhões de pessoas já perderam suas vidas em todo o mundo. Aqui no Brasil, quase 620 mil brasileiras e brasileiros. Enfim, a gente sabe que não é uma coisa que se pode, de forma alguma, agir com omissão. Agora, um comentário aqui uma questão curiosa, né? A que serviu essa demora? A quem serviu essa demora de quase um mês, né, desde a autorização pela Anvisa
até agora para que as crianças efetivamente fossem vacinadas? A quem, né? E ainda, a gente já tinha essa quase certeza de que seriam vacinadas mesmo sem a necessidade de prescrição médica, até porque isso seria derrubado muito facilmente no STF. Né? É uma coisa que fica no ar. Eventualmente seria o caso até de um vídeo para ser colocado depois. Como ocorreu em relação à vacina da Pfizer, que poderia ter iniciado já a vacinação em dezembro de 2020 e só iniciou mesmo em 2021. Né? Então, essa demora, sabe? São aspectos até que foram colocados ali naquela CPI da Covid, que, enfim, que suspeita de denúncias muito sérias e a gente fica, sabe, mais uma vez a gente lamenta a postura do governo federal, porque de fato já sabia que a maioria da população brasileira favorável à vacinação de crianças nessa faixa etária, como a comunidade científica também, o exemplo de outros países aí, como os Estados Unidos, enfim, e de mais outros que já estão vacinando. Mas isso é uma questão que, obviamente, não é o foco aqui hoje do vídeo, mas a gente coloca para eventualmente ser discutido também no vídeo seguinte, trazendo já também alguém da comunidade científica para, obviamente, dar esse respaldo necessário, porque a gente fala pelo que lê, né, que a gente pega as fontes de bases científicas, mas, obviamente, é um lugar de fala mais importante que seja de uma própria pessoa que está diretamente ligada na ciência. Bem, a gente vai acompanhar a questão da vacinação, lembrando aqui mais uma vez que a OAB, através da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal, né, do qual eu estive membro, né, porque está agora na passagem não sei como é que vai se retorna ou não, mas enfim, tivemos na presidência o Dr. Joelson Dias, meu colega e amigo, né, que inclusive nós fizemos durante a questão da publicação do primeiro PNI, nós enviamos ofícios para o Ministério da Saúde, no sentido de garantir a prioridade da vacinação para pessoas com deficiência. Eu mesmo assinei, fui patrono, fui advogado, junto com o Joelson e outros colegas e outros colegas, de um ADPF para buscar garantir efetivamente a vacinação prioritária, né, com a prioridade maior, tendo em vista a nossa Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que tem status de emenda constitucional no Brasil. Nós entramos com essa ação como advogados, né, representando um cliente, no sentido de tentar garantir essa prioridade. A ação acabou, a gente não conseguiu eliminar na época, mas o fato é que o próprio Ministério já havia incluído, alterou mesmo administrativamente, e a pressão também de diversas entidades foi muito importante. Acabou que a grande maioria de pessoas com deficiência, em vários estados e municípios, foi vacinada junto com um grupo de comorbidades ou logo em seguida. Aqui, por exemplo, no estado do Ceará, a pressão, o diálogo com os órgãos de saúde foi muito importante para que a gente conseguisse isso também. O estado do Ceará foi um dos primeiros, né, aqui no Brasil a vacinar. Nós, da comissão estadual, né, nós publicamos inclusive uma nota pública para exigir essa garantia de que pessoas com deficiência fossem, de fato, vacinados com prioridade. Conseguimos isso, né? Ficamos muito felizes, mas assim, a gente tem que ficar muito vigilantes. Quando nós falamos de pessoas com deficiência, nós nos referimos à comunidade surda, pessoas com deficiência visual, autistas, pessoas com trissomia, ou seja, pessoas com Down, né? Pessoas com deficiência física, em toda a gama de pessoas com deficiência tem que estar, né, junta nessas demandas coletivas e até individuais mesmo, porque a gente tem que ter a empatia e solidariedade, mesmo quando não é uma causa ligada à pessoa com deficiência física. Eu estou lá sempre lutando também com as demais pessoas e suas deficiências específicas, porque obviamente a gente tem que ganhar corpo coletivamente.
né? Somos mais de 20 milhões de brasileiras e brasileiros, né? Mais de 10% da população. Então isso é um número muito contundente, mas é importante que a gente esteja lá com pessoas com deficiência, com seus familiares, amigos, enfim, nessa corrente para garantir a efetivação, né, dos nossos direitos. Nós temos uma gama de direitos muito robusta, muito robusta. A própria convenção com status de emenda constitucional, a lei brasileira de inclusão, vários outros diplomas infraconstitucionais, até mesmo municipais, estaduais, enfim, que garantem direitos. Agora a gente tem que garantir efetivamente que eles sejam efetivados na prática, mesmo no dia a dia, enfim. E para isso a gente tem que recorrer, judicializar quando for o caso, né, provocar o Ministério Público, informar os conselhos estaduais, municipais, de controle social das pessoas com deficiência, enfim, para que a gente tenha cada vez mais força. O canal é para isso, né? A gente trata de vários assuntos, não apenas de direito das pessoas com deficiência, mas de vários assuntos que sejam correlatos, né? A gente espera que vocês divulguem aí, chamem mais pessoas, lembrando sempre de um bordão que é muito característico, a gente fala muito em eventos nossos, mas que tem essa repercussão coletiva muito positiva, né? Nada sobre nós sem nós. Então a gente quer participar, como a própria convenção garante, qualquer política pública para ser formulada tem que ter a presença e participação de entidades representativas e pessoas com deficiência, né? E um detalhe, esse nada sobre nós sem nós, poucos sabem, né? Mas ele veio da África do Sul, né? Das pessoas com deficiência que lutavam contra o apartheid. Por isso que é importante a gente ver que as minorias sociais e historicamente oprimidas, elas têm efetivamente uma causa coletiva correlata muito grande. Dessa interseccionalidade é muito importante, a gente tem que frisar sempre isso. Então o canal está aqui para isso, a gente espera que vocês chamem mais pessoas, convidem, além de se inscrever, óbvio, né, e comentem aí com alguma sugestão de entrevistado, de pauta específica, ou dúvidas se você tiver. Depois, quando a gente tiver mais seguidores aqui, mais tempo, eu gravo esses vídeos aqui de madrugada praticamente, para conseguir editar quando eu consigo na hora do almoço ou à noite após o trabalho. Então a gente ocupa o tempo que tem para poder fazer isso. Eu acordo às vezes 4h30 da manhã, né? Como foi o caso desse vídeo específico. Por isso a cara de sono também, né? Enfim, pessoal, eu estou muito feliz. Para minha terapia ficar falando sobre algo que é a minha vida, que eu amo, né? Que eu estudo, né? Inclusive estou fazendo uma pós-graduação em Direito Constitucional sobre isso, especificamente. E esperamos que vocês aí curtam e se inscrevam, como eu falei. E até daqui a pouco, porque assunto não está faltando, né? Feliz ou infelizmente, às vezes também. Mas é isso, né? Vamos na luta aí, uma turma contra o capacitismo, uma turma a favor da inclusão, né, e da diversidade. E até o próximo vídeo. Eu agradeço a presença de todo mundo. Até lá.